Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Aí, Carlinha, Nai, Sandra, sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. Oi, Carlinha, Boa noite, tudo bem? tudo bem? E a galera já entrando aí para nossa live, Oh, todo que mundo legal. curioso. Quando o assunto é magia divina, né? É. O pessoal fica logo curioso. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, eu que agradeço essa participação. Muito bem-vinda e muito oportuna também, né? Verdade. Ainda mais com a expansão da magia divina aqui na Bahia. É sempre muito bom a gente ter uma pessoa, né, com a experiência que você tem aqui para poder conversar com a gente. Ah, que legal. Muitos aí que estão aí já são magos, magos do fogo. Outros são pessoas que estudam sobre a magia divina, simpatizantes. E Certo. aí estamos aí para poder fortalecer a nossa egrégora e trazer esse povo aí, os simpatizantes, para se tornarem atuantes na magia, né? Verdade, verdade. Espero poder ser útil aí, poder transmitir aí um pouco do que a gente vem aprendendo, né? Eu vou dar mais alguns minutinhos Tá. para a gente começar, mais uns 5 minutinhos, 6 minutinhos, que é o tempo do pessoal entrando. Sejam todos bem-vindos, viu, pessoal aí, quem está entrando, Rosângela, Sol, João, Cleide, Tá entrando bastante gente. Drica. Eu aqui no meu cafezinho. Cafezinho, eu tô na água e vamos lá. Também estou na água aqui, mas é entre o café e a água. Café, O água, água, café, café é bom, né? Café não tem jeito, é tudo de bom. Café é uma maravilha. café. Minha mãe Boa fala. noite, quem está entrando aí na nossa live. Sejam bem-vindos nesse bate-papo com Carla Real, maga iniciadora de São Paulo. Tem uma grande experiência, uma caminhada aí. A gente vai conversar com ela para conhecer um pouco mais dessa caminhada de Carla. E no final, quem tiver dúvidas e curiosidades a respeito da magia, dentro do que for permitido, né? Carlinha vai estar respondendo e, e eu estou aqui também para poder a gente estar esclarecendo. Então, sejam todos bem-vindos. Só mais alguns minutinhos, viu, gente? Mais uns 2 minutinhos para a gente poder começar. É o tempo do pessoal chegar, tomar sua água, Né? tomar seu café, né? Bem assim. Respirar um pouquinho. O povo vem correndo, né? E tem que ter tempo, né? A gente também, né? Respirar um pouquinho, tomar uma aguinha. Ai, ai. Então quer dizer que você mora aí perto do zoológico. Então daqui a pouco a gente vai estar ouvindo aí o barulho dos animais, é? Com certeza.
Tô pertinho, tô do lado aqui do zoológico, do Zoo Safari, perto da Anchieta, tô numa divisa aqui, São Paulo, Diadema, São Bernardo, e aí vai. E aí, tá E calor ou mais frio? pro... Aqui na verdade, eu sou carioca, né? Tô Ah, morando aqui em Salvador, então que eu legal. sou calorento demais. Eu tô aqui, mas já tô suando aqui. Aqui O hoje, inverno aqui de Salvador é quente pra mim. olha aí, que delícia. Aqui, em compensação, a gente fica tudo encapotado em São Paulo, porque não dá, não. Tava 13 graus agora há pouco. Eita, coisa boa, hein? Eu gosto do frio, confesso pra você. É, É, mas Salvador não tem um tempo fresco. Frio, o baiano diz que é frio, eu digo que é um tempo fresco, né? eu gosto do calor já. Eu acho que já a gente já pode começar, né, Carla? Ali uns Vamos, 5 minutinhos, para o pessoal se organizar e o restante vai entrando ao longo da live e a gente vai atualizando o pessoal, tá né? certo, certo. Então, Tranquilo. Tá bom, o som tá bom. pessoal, só a gente eu vou fazer alguns apontamentos. A nossa live é sobre o tema da magia divina, né? E que muitos têm curiosidade, alguns já foram atendidos, mas ainda tem aquela curiosidade, né, sobre a magia divina. E estamos hoje com Carla, que é maga iniciadora de São Paulo, tem uma vasta experiência no campo da magia divina, como maga atuante da magia divina, como maga iniciadora também, né, Carla? Sim, E um pouquinho de você, Carla, se puder, vamos lá. pessoal. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, meu nome é Carla, né? Estou aqui em São Paulo. Eu comecei na Umbanda com 16 anos, desenvolvi com a minha mãe, né? E lá eu trabalhei no terreiro dela até os 25 anos, quando ela fechou a casa dela. E aí veio o compromisso de você tem a missão de abrir uma casa. E aí eu falei, só vou abrir se eu tiver estudo. Eu quero estudar, quero aprender, porque eu vou lidar com vidas e eu quero saber o que eu estou fazendo. E eles falaram que iam me direcionar. E direcionaram. Em 95, eu cheguei no Pai Rubens através do meu guia. Tá? Eu não conhecia o Pai Rubens, não sabia quem era ele. Então, em 95, o guia me passou o livro Umbanda Sagrada, Ciência, Religião e Magia, para que eu estudasse aquele livro. E quando eu terminei de ler o livro, ele me passou por sonho, comprei o livro, li. Ele falou: Você vai estudar com ele. Falei: Vixe, Maria, agora onde que eu vou achar esse homem, né? Aí, uma amiga minha foi no santuário, trouxe o jornal de Umbanda, e aí eu vi lá que ele estava dando teologia. Mas na ocasião, eu trabalhava à noite, ele não dava no final de semana, e eu não consegui. Então, de 95, eu só fui chegar no Pai Rubens em 2005, né? E aí eu já tinha feito a teologia, fiz a teologia de Umbanda Sagrada com o Alexandre Comino em 2004, né? Que eu não consegui fazer com o Pai Rubens. E aí em 2005 eu fui para o Pai Rubens, Saraceni. Só que eu tinha passado por algumas demandas negativas na minha vida, né? Eu tinha um relacionamento onde a mãe da pessoa não aceitava e demandava contra, né? E nós ficamos 12 anos juntos. Quando terminou, eu baixei minha vibração, né? E aí acabou que eu entrou as magias todas negativas em mim. Então, quando eu cheguei no Pai Rubens, eu cheguei caidaça. Pessoas, minha irmã, meu afilhado, que me levaram até lá porque eu não conseguia andar sozinha na rua. Foi uma magia bem pesada que eu recebi, de morte, inclusive, né? Então, quando eu cheguei lá, eu olhei, falei, tô em casa. Sabe quando você sente no coração que tá em casa? Ali, naquele momento, eu senti que estava em casa. Aí eu passei pelo caboclo, que estava lá, não foi o caboclo do Pai Rubens, tá? Lá tinham vários médiums, 300 médiums na casa. Então eu passei com um caboclo que me olhou e falou: Filha, você é muito forte, não era para você ter chegado aqui. Falei: Mas eu cheguei porque Tranca-Ruas falou para mim: Só Deus pode apagar a sua luz. E é só Deus que vai apagar, caboclo. Aí ele me abraçou, no que ele me abraçou, eu desabei, porque aí eu não vi mais o médium, eu vi o caboclo. Aí o caboclo me abraçou,
e falou, agora você não precisa ser forte, nós vamos tratar você, vai fazer 1 ano de tratamento aqui, toda quinta-feira. Eu falei, tá bom. Aí toda quinta-feira eu estava lá, quando foi em novembro, o pai Rubens abriu a magia do fogo. E aí eu me inscrevi e comecei a fazer o curso. E isso foi de agosto para novembro, eu já estava andando sozinha na rua, só com os trabalhos espirituais da casa. Aí, em novembro, comecei a magia divina, que para mim é tudo. Não tenho que, assim, não tenho palavras para magia divina, porque em 1 ano foi recolhido tudo o que havia sido feito para mim, com os trabalhos espirituais e mais a magia do fogo. Então, e era eu fazendo, não era. O pai Rubens não fez para mim, não. Não foi lá e falou: olha, eu vou fazer para você a magia. Não. Ele falou só para mim: você vai fazer a magia do trono da lei todos os dias durante 6 meses. Falei: tá bom. Aí ele me passou uma magia do trono da lei, né? Que era os 2 tronos da lei, masculino e feminino. E essa magia eu fiz todos os dias durante ali os 6 meses, mais as magias de exercício que tinha para fazer. E 1 ano eu estava de pé, já sem nada. Posso só abrir um parênteses nisso aí, né? Olha só, compromisso, dedicação e autorresponsabilidade, né, Carla? Sim, Em sim, relação a isso. eu sou. Então você já era maga, já por aí você via, né? O Sim, caminho que você tinha pela frente. exato. Perseverança ali, fazendo 6 meses. 6 meses, Seis todos meses. os dias. Então, quem é mago do fogo aí e tem preguiça de fazer um autoatendimento na semana, fica aí o exemplo de Carla, viu, pessoal? Quem é mago aí, bate aquela preguiça aí, ó. Olha aí o exemplo de Carla. É isso que eu falo para o Sim. pessoal que estuda comigo, né? Falo, gente, vocês têm que praticar, porque assim, eu senti na pele o efeito da magia negativa e senti na pele o efeito da magia divina. Então, quando você começa a sentir aquela tudo sendo recolhido, você melhorando, você se levantando, você não tendo mais aqueles pensamentos de suicídio, de coisas que vinham na minha cabeça e nas aulas que o pai falava assim, eles projetam cordões energéticos para o seu mental. E aí, aquele cordãozinho finíssimo começa a mandar para você pensamentos que não são seus. Eu falei, meu Deus, é isso que acontecia. Que meus guias falavam, para de pensar isso, que eu ouço, eu não vejo, mas eu ouço, né? Para de pensar isso não é teu. E eu falava, quando é meu, tá na minha cabeça, é meu, eu falava, né? Nos momentos de crise da magia negativa que entrava, eu tinha pensamentos suicidas, entendeu? Uhum. E aí os guias me falavam, não é seu, não é seu. Aí acende uma vela para o Baluaê, ou acende uma vela para Inhaçã. Aí eu ia lá, acendia, melhorava, acalmava, e isso até eu chegar no Pai Rubens, né? Aí quando eu cheguei lá no Pai Rubens, fui aprendendo a trabalhar com a magia, e aí tudo eu fui entendendo que o que os guias falavam para mim, cordão energético que entrava e projetava no meu mental aquilo que era para mim fazer. E não era meu mesmo aquele pensamento. Então foi muita dedicação mesmo, fora as mandalas de exercício, que cada aula ele passava a mandala de um trono, então você tinha que trabalhar com aquelas mandalas também. E ele falava para nós, a magia vocês têm que praticar todos os dias. Então eu praticava todos os dias, além dessa mandala que ele havia mandado eu fazer com uma função específica que era para me libertar dessas coisas negativas que estavam nos meus campos, né? Sei que, né, se entrou, eu permiti, né? A gente abaixa a nossa vibração, acaba entrando as magias negativas, né? E aí a magia divina foi o que me salvou, foi recolher, além do trabalho com os guias, claro, lógico, nunca vou deixar de falar sobre isso, né? Sou muito grata à casa do Pai Rubens por tudo que eles fizeram lá durante 1 ano, mas a magia divina era eu fazendo, né? Então, eu estava tendo uma responsabilidade comigo, com a minha vida, eu estava sentindo na pele o efeito dela, e isso foi muito bom. E porque é o que eu falo, se você não praticar, se você não sentir, você não vai ter segurança para fazer para o outro. Você adquire segurança e confiança
Quando você ativa a magia, quando você faz, quando você se empenha, aí você começa a acreditar, você deixa só de acreditar, você passa a sentir Deus, os tronos atuando na sua vida. Aí você fala, meu, isso é divino, entendeu? É divino. Então, é o que eu falo para os meus... Então assim, se você pudesse resumir numa frase o que é a magia divina para você, qual seria? Uma frase seria um caminho Uma frase. evolutivo. Um caminho de evolutivo, devido às transformações que ela nos traz. Então, é um caminho evolutivo. Numa frase, seria isso. Seria isso, né? Seria. Realmente a gente vê a cada grau que a gente faz um novo despertar de consciência, né? A gente é estimulado a a um convite a um novo despertar de consciência Sim, e a gente vai percebendo que as pessoas que são colocadas na nossa vida para a gente poder ajudar, muita coisa a gente se acaba se identificando nos próprios processos internos, né? Que a gente tem que verdade. lidar e aí a gente vai evoluindo junto, ajudando e evoluindo nesse processo, né? Verdade. E me diz uma coisa, Penso. qual foi a primeira impressão quando você ingressou no Grau do Fogo com o Mestre Rubens? Você fez quantos graus com ele? Chegou a fazer todos com ele? Eu fiz todos. Aliás, eu só não fiz mantos. A magia dos mantos, porque quando eu Hum, cheguei no Pai Rubens, eu não sabia que podia fazer 2 graus de uma só hum, vez, né? Então eu poderia fazer um grau no sábado e o outro grau na terça-feira, por exemplo. Só que eu não sabia disso. Então eu estava na magia das 7 cruzes sagradas, eu fiquei meio escura aí, não sei porquê, gente, desculpa aí. Eu estava na magia das 7 cruzes e ele estava dando mantos. E aí eu não fiz. Foi o único grau que eu não fiz, que eu não tenho, é a magia dos 7 mantos sagrados. Mas todas eu fiz com ele. Todos os graus eu fiz com ele. A magia do fogo, quando eu terminei esse grau, eu ainda não tinha muita noção do que era tudo aquilo, apesar de eu estar sentindo tudo na pele, apesar de eu estar uhum. fazendo a magia e estar vendo os resultados dela, mas eu ainda não tinha uma dimensão do que realmente representavam as magias divinas, né? Eu fui ter essa dimensão no meu terceiro grau, que aí começou a cair as fichas. Ali a gente era um guardião de mistério divino, né? Um instrumento de Deus, né? Eu sabia, sim, que eu poderia usar no benefício do meu semelhante, era isso que eu queria, né? Porque eu não queria que ninguém passasse pelo que eu passei, eu não queria que ninguém passasse por aquilo, então, se eu tivesse uma oportunidade de auxiliar, eu queria tê-la. Então, eu tive, através, além da espiritualidade, né, da Umbanda, ter as magias divinas para estar auxiliando o meu semelhante, aquele que chegar na minha porta, se eu pudesse, for da minha alçada, colocar a mão ali, eu poder ajudar para que a pessoa não passe por aquilo que eu passei, né? Mas eu ainda, quando terminou o fogo, ainda não tinha a dimensão toda que representa a magia divina. Fui ter no terceiro grau. Porque o Grau do Fogo ele é um grau que exige um tempo maior, até porque a base, ele é a base porque o conhecimento está ali, né? Sim, Muito do que é passado está ali, né? isso. E como era assim, você ter essa vivência com ele, esse conhecimento sendo transmitido diretamente com ele? Porque a gente aqui só conhece ele após o desencarne, né? Através dos relatos do Colégio de Magia, dos vídeos e das entrevistas dele, né? Como ele era como professor, que ali ele era um professor, né? Ele transmitia o Sim, conhecimento ali para você. sim, ali ele era um mestre para nós. Era o nosso mestre ali, né? Era fantástico receber a magia dele, né? É o que eu falo para o pessoal, o Pai Rubens era uma fonte geradora inesgotável de conhecimento, né? Então, cada aula não era uma aula só, ele não ensinou só a gente a praticar a magia, ele ensinou a gente a se transformar intimamente, né? Ele ensinou a gente a ter responsabilidade com a gente, com o nosso semelhante, mas acima de tudo a respeitar Deus, as leis, a lei maior, a justiça divina. Ele ensinou
ele deu lições de vida para nós, né? Despertou em nós o humanismo. Eu falo, se eu conseguir despertar nos meus alunos um pouquinho do que ele despertou em mim, eu já vou ficar feliz, entendeu? Porque eu acho assim, o mestre é o mestre, né? E não adianta a gente querer se comparar com ele, não tem como, não tem comparação, né? E assim, cada pessoa é única, o padeiro é outro, eu sou o padeiro hoje, lá na minha padaria, né? Eu que estou fazendo ali as minhas aulas, dando as aulas para as pessoas, mas a experiência com ele é única, né? Foi única. Eu costumo dizer assim, eu agradeço a Deus porque foi um privilégio, né? Poder estar ali sentada, aprendendo com ele, respeitar as ordens que o mestre Seima deixou, né? Para nós, de cumprir todos os juramentos que foram feitos, de manter as magias divinas como elas vieram, né? Elas vêm para o nosso desenvolvimento pessoal, sim, para que a gente cresça e evolua. É o que o pai Rubens falava nas aulas, uma pessoa dependente, ela não evolui. As pessoas têm que ser independentes. Então, a magia divina veio para isso. E os seus guias querem que vocês sejam independentes. Não dá para vocês ficarem 24 horas contando com o guia. O guia tem o que fazer do lado de lá, né? Então, ele explicava isso para nós. Às vezes, você vai precisar atender alguém, então você vai fazer com a magia divina. Porque aquele momento não dá para o seu guia vir. Depois, se teu guia Sim. quiser falar com a pessoa, vai na gira, num dia, no horário que o guia tiver que falar com ela, tudo bem. Então, ele nos ensinou o quê? Os nossos guias que têm esse grau nos levavam lá para fazer. Os que não têm, iam receber também. Então, é uma evolução contínua e rápida, nossa, com eles. Porque o que eles demorariam muito tempo para receber lá, tudo que eles estavam recebendo através de nós aqui encarnados. Então é diferente lá. O tempo lá demora mais. Para receber um grau de magia, leva milênios lá. Entende? E aqui eles vêm, encostam na gente e recebem junto. Então, olha como que é dinâmico o negócio, né? Então, cada aula com ele era um aprendizado, assim, fantástico. Cada grau, cada magia, né? Era na Umbanda Eu também. achei, E depois eu fui trabalhar na sim. casa dele, trabalhei 10 anos lá. Então, foi fantástico. Ele era rigoroso, tá, com a gente. Queria que a gente fizesse as coisas, tá? Dava bronca se fosse necessário, chamava a nossa atenção, né? Mas eu vejo que tudo isso era para o nosso bem. Eu sou muito grata ali. Sim, eu achei interessante você falar isso de ser independente, né? Sim, E é interessante porque quando a gente ministra os graus, eu costumo sempre passar isso para quem está fazendo um grau, que a gente tem que ter o cuidado também de não tornar o consulente dependente dessa terapia energética, digamos assim, que é a magia divina. A gente tem exatamente. que ensinar ele, conduzir, entender que ele tem autorresponsabilidade no processo de transformação dele. E que para que ele abra campo, para que a magia possa atuar realmente da forma como deve e beneficiar ele, né? Senão a gente gera um dependente, é como uma pessoa que fica dependente de um medicamento. Chega uma Sim, hora que o medicamento não vai fazer mais efeito. A exato, magia, eu que a lógica também seja essa nesse processo de cura desse consulente. Ele vai chegar uma hora que não vai fazer efeito, porque ele não está mudando com onde ele deve mudar, né? exato. Então é um cuidado que a gente tem que ter quando vai conduzir um atendimento, orientar a pessoa, né? E aí é que entra a questão que você falou. Se eu não tenho um autocuidado, como é que eu vou saber projetar isso para o outro, orientar o outro, se eu não me cuido, né? Uhum, Se eu, como um mago, maga, eu não faço a minha parte, você vê as práticas que tem que ter, os estudos, o tempo para você poder se dedicar realmente a isso, né? exato. É bem bacana. E me diga uma coisa, como era a pessoa dele, já que você teve esse contato com longa data com ele, né? Como ele era a pessoa dele? Você falou sobre ele como professor, como mestre, né? Mas como ele era nas relações com vocês que eram médiums da casa? Como era a figura dele?
Ah, como médium também, ele era bem rigoroso com os médiums dele, né? Não podia bobear, não, né? Ali, se fizesse besteira, ele chamava lá na hora, acabava a gira ali, ele já te chamava, já ia lá pro quartinho dele conversar com ele, entendeu? E dependendo do caso, ele já convidava Aham. até se retirar, né? Era bem, bem rígido ali, mas ele era uma pessoa muito humilde, né, o pai Rubens. Eu nunca fui uma pessoa assim, que nem eu vejo muitas pessoas falarem, ah, eu vivi o tempo inteiro grudado no pai Rubens. Não, eu não vivi. Se eu falar isso para Uhum. você, eu estou mentindo, tá? Eu não vivia grudada nele o tempo inteiro. Então, assim, quando eu necessitava, eu ia lá conversar com ele, tirar uma dúvida sobre a aula de magia ou algum procedimento que eu tinha que estar fazendo, qual que eu tinha que fazer, ele me orientava, falava, né? Mas eu nunca convivi assim de frequentar a casa dele ou coisa desse tipo, não. Minha convivência com ele era ali, Uhum. dentro do terreiro mesmo, né? Mas ele era uma pessoa muito cuidadosa com seus filhos também, né? Os nossos filhos dele, ele era muito cuidadoso com a gente. E além disso, ele também tinha esse todo cuidado, ele era uma pessoa amorosa com a gente também. Como é que eu posso te falar? Você ter uma noção, numa festa de Iemanjá que nós fomos, estava chovendo e não tinha o vendaval da noite, tirou toda a cobertura, só ficou a cobertura do altar. Ele chegou lá e viu aquilo, ele falou, pelo amor de Deus, mãe, Assam, meus filhos não podem se molhar, que eles vão ficar doentes. Ele fazia assim. Aí ele foi na beira do mar, ele fez uma magia ali, e te juro por Deus, a chuva parou na hora. Daqui a pouco volta e ele abriu aquele céu estrelado, lindo, maravilhoso. Aí ele falou, gente, agora todo ano a primeira saudação é para a mãe Assam, porque a gente vem aqui todo final de ano, em dezembro, na época dela, e não faz a saudação É, para ela. Então a primeira saudação é dela agora, que não vai mais acontecer isso, né? Então ele tinha uma preocupação com a gente, ele falava, eu não sei às vezes o nome de todos vocês, mas eu sei o que cada um de vocês está fazendo aí fora. Ele falava assim mesmo. Então vocês andem na linha, porque eu vou saber. Ele falava, né? Então, essas eram as experiências. Poucas vezes a gente conversou lá quando ele ia tomar café, né? Que ele via a gente conversando lá, ele falava às vezes, ai, que vontade de ficar aqui batendo papo com vocês, mas não dá, né? Tem os compromissos. Aí já vinha alguém lá chamar ele, pai Rubens, tô ruim, me ajuda. Aí ele falava, tá vendo? Aí ele pegava e já saía lá. Mas era assim, de uma humildade que poucos herdaram dele isso, a humildade, né? O pai Rubens tinha muita humildade ali, ele estava sempre com aquele chinelo, a sandália dele ali, uma sandália, uma camisa, às vezes estava até aberto o botão, porque não estava fechando, que a barriga estava grande ali. E ele lá, de boa, andando lá, falava com todo mundo, conversava com todo mundo, não tinha aquela coisa do nariz em pé. Tanto que quem chegava lá falava: Nossa, é ele, o sacerdote da casa? É ele, entendeu? É ele. Mas você via, você sabia que era ele, o sacerdote, pela postura dele, de olhar para ele, da energia dele. Né? Se você fosse esperar que ele estava todo pomposo ali, nada disso, pode esquecer. Estava lá junto com a gente, lá no meio, tomava o café dele, tudo. Daqui a pouco ele ia para o quartinho dele lá, escrever as magias, e daqui a pouco ele saía para dar aula para nós. E era assim. E como sacerdote, ele ensinava tudo, tudo, tudo para gente. Por causa disso, ele falava: amanhã ou depois eu vou morrer. Se eu morrer, como é que fica? Vocês não sabem fazer uma oferenda, vocês não sabem fazer nada. Então, isso que eu gostava nele, o ensinar. Ele ensinava tudo. Uma das coisas que eu gostava, né? Ele ensinava tudo pra gente. Ele não deixava, não, a gente nem como médium ser dependente dele. Intua com o seu guia, pede para ele, intua com o seu mestre de magia, entre em conexão com o seu mestre de magia. Eu sou o seu mestre de magia aqui dando aula agora, mas na hora de fazer uma mandala, você vai ter que intuir com o seu mestre espiritual. O que o meu mestre sabe, o seu mestre sabe, ele falava para nós, né? Então, intua com seus mestres a mandala que vai fazendo. Vem perguntar para mim, né? E assim eu sigo com os meus também, né? Eu falo, vocês não têm que perguntar para mim, vocês têm que intuir com o mestre de vocês.
A gente passa umas mandalas que ele deixou para nós, mas vocês têm que construir as mandalas de vocês, né? E isso tudo vai dando a confiança para um mago, né? O fato dele estudar, ele construir as mandalas dele, ele trabalhar em si, que é muito importante. O mago tem que olhar os seus vícios e trabalhar nele. A gente não mata a nossa sombra, mas a gente domina a nossa sombra quando a gente conhece ela. E a gente só conhece ela se olhando e vendo os nossos vícios, os nossos defeitos. Se eu tenho um vício no campo da paixão, não é amor, é paixão, eu tenho que trabalhar nisso. Se eu sou ganancioso, eu tenho que trabalhar nisso. Por quê? A gente atua com forças do alto para combater as forças do embaixo. As forças do embaixo vão atacar onde? A gente. Onde? Nos pontos negativos nossos. É lá que eles vão pegar nas nossas fraquezas. Então, a gente tem que fortalecer isso como mago, né? E como que eu fortaleço? Com as magias. As magias estão aí para ajudar a gente na nossa transformação. Eu falo que a magia primeiro é para nós, depois é para o outro. Se você não fizer para você, trabalhar em você, fica difícil. Eu lembro que certa vez eu ouvi, não sei, não tenho como confirmar, mas que foi uma mensagem dele, né, em vida, que ele transmitia para o mago 1%, e cabia ao o mago desenvolver os outros percentuais, e aumentando isso. Exato. O que era transmitido era um percentual ínfimo do que o mago e a maga era capaz de aumentar, Exato. né? Praticando e servindo a Deus, servindo os tronos e os mistérios. Né? Isso mesmo. Ele até falava para nós, amanhã depois, quem praticar, quem se for uma pessoa esforçada, um mago esforçado, os seus mestres de magia podem trazer magias para vocês que são do campo de vocês, que estão na origem de vocês. Essas magias que eu estou trazendo estão na minha origem. Então, eu passo para vocês o quê? A chave iniciatória. A chave de abertura aqui na Terra é minha e do mestre Seima. Então, o mestre Seima é a coroa e eu sou a cara. A coroa porque ele é o mentor espiritual que vem e me traz isso. Eu sou a cara porque eu estou aqui dando a cara para vocês, ensinando. Né? Isso está até na entrevista que ele fez para o Colégio de Magia, né? Está na entrevista dele, onde ele explica isso, né? Que o mestre Seima passa para ele, ele transmitia todo esse conhecimento para nós, né? E cabia a nós desenvolvermos isso como magos e nos tornarmos aquele mistério divino um dia. E também podia ser que amanhã ou depois o nosso mestre de magia passasse uma magia que tivesse na nossa origem. Mas aí não tem nada a ver comigo. É de vocês, é uma nova magia, um mestre de vocês que está passando, uma nova egrégora que se formará. Ele deixava isso claro, entendeu? Não está ligado à magia divina em si, tá? Então, pode ocorrer? Pode, ele falou que poderia ocorrer. Só que o que eu falo para os meus mestres aqui, já tem tanto grau para eu passar adiante, não me vem com mais um, não tem essa pretensão, deixa eu levar. Deixa eu levar adiante os que ele deixou aqui na Terra, que já tá bom demais, é grau pra caramba, meu. Mais responsabilidade, né, Carla? Não é? Vamos ficar com as que tem, trabalhando as que tem, né? Trabalhar as que tem, que já é muito, né? E dentro de mistérios, tem outros mistérios dentro. Eu falo, não sei de onde tirar outros graus de magia, não tem grau novo. Na minha concepção, não tem, porque dentro de mistérios existem outros mistérios que já estão ali. Então, como é que vai vir um grau novo se já está ali, né? Não tem essa pretensão, não. E como era Mestre Seiman, né? Porque eu vi naquela cerimônia de coroação, eu não sei se o termo é esse, da doutora Miriam como presidente do Colégio de Magia, que, se eu não me engano, Mestre Seiman vem, né? Incorpora, vem em terra para transmitir essas informações. Eu, pelo menos, eu só tenho aquela experiência, digamos assim, visual e auditiva, né? Dele ali em terra falando. Né? Como era, você que conheceu por mais tempo, na presença dele também na Umbanda, né?
na Umbanda, ele vinha na Umbanda também, ele transmite só na magia divina. Só na magia divina. Só na magia divina. Era o Pai Benedito de Aruanda. Quem transmitia todo o conhecimento da Umbanda era o Pai Benedito de Aruanda. O mestre Seiman veio na magia divina do fogo quando a gente se consagrou, onde fazia a leitura do nosso ancestral, mas só ele poderia fazer isso. Então ele veio, fez a leitura do nosso ancestral, e aí depois os magos que iniciam outras pessoas não podem fazer essa leitura. Né? A gente não incorpora o nosso mestre de magia, só o Pai Rubens, porque tinha essa necessidade do mestre Seiman fundamentar aqui na Terra também tudo aquilo que está no astral, né? Então, o Pai sempre deixou isso claro para nós. Só eu incorporo eles, vocês não incorporam seus mestres de magia. Né? Nenhum mago vai incorporar e vai fazer leitura de ancestre. É só o mestre Seiman que faz. Então, o nosso contato com o mestre Seiman também não era, entendeu? Nós tivemos esse contato quando ele fez a leitura. Depois, quando o Pai consagrou 7.777 magos do fogo, que na realidade ele fez 11.000, ele tinha que formar 7.777, ele formou 11.000 magos, aí ele apareceu, ele incorporou naquela coroação da Miriam, que foi nos 5.555 magos do fogo, onde ele determinou ali que tudo que veio do alto para baixo não poderia ser alterado, ele é muito claro ali naquela colocação. Vocês têm que cuidar da magia divina, né? Se a Miriam sucumbir, vocês vão sucumbir também. Só tem um colégio de magia, que é esse, que é do astral, e esse que ele fundamentou aqui na Terra, com a Miriam como soberana regente. E lá ele é muito claro, só pode destituir um soberano regente outro soberano regente. Ninguém pode destituir um soberano regente do colégio. Então, nós temos 2 soberanos regentes. O primeiro, que é o Fernando Fernandes, e a Miriam Soares, que agora ela passou, a partir daquele momento, a tomar conta dos magos, e o Fernando Fernandes passou a fazer um outro tipo de trabalho junto com o Pai Rubens, interno, né? Então, é o que ele falou. Lá, naquele vídeo, ele está falando bem claro isso, pedindo para os magos cuidarem da magia divina, porque a magia divina é nossa, de todos nós magos, tá? Não tem uma pessoa que ficou como que a gente fala, substituto do Pai Rubens, não tem. Pai Rubens deixou um legado que veio do alto para baixo, de Deus, dos tronos, Mestre Seiman e Pai Rubens, e passou para nós, né? Então, isso veio do alto para baixo, e ele pedia para a gente não alterar nada, porque o próprio filho dele, Rubens, nunca alterou nada nas magias divinas, né? E nada, nenhuma determinação o Pai Rubens alterou. Então, ele fazia esse pedido para que todos nós cuidássemos da magia divina, não deixássemos alterar nada, né? Nem nós passássemos a alterar, e pediu para que a gente fizesse com os novos magos isso também, esse pedido, né? Para que não alterem nada. Então, ele era assim, posso dizer que o que você viu lá é o que eu vi, tá? E a outra vez que eu vi o mestre Seiman foi quando ele fez a reunião onde o Pai Rubens não ia mais dar o curso de magia divina do fogo, ele ia liberar para os magos darem. E lá ele deu umas determinações para os magos, né? Uma delas foi não virem mercenários, a magia não veio para isso, tá? Vocês podem cobrar os cursos, mas cobrem preços justos, porque é para todas as pessoas a magia, não é para uma elite, né? Não dá para elitizar a magia divina. Vocês vão cobrar para que as pessoas valorizem o que estão recebendo, né? Porque, infelizmente, vocês estão vivendo num mundo capitalista onde as pessoas valorizam somente aquilo que elas pagam. Então, vocês vão cobrar os cursos, né? Mas sem virar mercenário. Aí perguntaram se poderia cobrar o atendimento. Na ocasião, ele falou que poderia um valor irrisório, né? Ou, por exemplo, a pessoa não pode, o mago está desempregado, não pode comprar as velas, o trono também não quer que o mago se prejudique, então peça para a pessoa trazer a vela. Aí você vai e faz, né? Ou você compra a vela, ou pede o valor da vela, entendeu? E faz para a pessoa, né? Porque às vezes a gente vai ficar 1 hora e meia com a pessoa ali. Você tem que ouvir o problema da pessoa e depois ver o que você vai fazer para poder trabalhar nela. Menos que 1 hora e meia você não fica com a pessoa que você vai atender. Muito difícil. Ainda tem toda aquela conversa que você tem que ter.
Meu filho, de acordo com o seu merecimento e suas necessidades. O que é o seu merecimento? A sua transformação íntima. Se você não se transformar intimamente, vai ser impossível alguém fazer algo por você, né? Jesus já falava, ajuda-me que eu te ajudarei, né? Ou melhor, ajuda-te que eu te ajudarei, né? É isso que Te ele falava. ajudarei. Ajuda-te que eu te ajudarei. Então, é assim, a gente não consegue transformar uma pessoa se ela não quiser se transformar. A gente não consegue mudar a vida dela se ela não quiser, ela tem que querer, né? Então, o mestre Seiman também era bem rigoroso, né? As poucas vezes que eu o vi, era assim, ele tinha essa rigorosidade, tudo. O pai Rubens tinha muito respeito pelo mestre Seiman, jamais ele iria tirar o mestre Seiman da magia divina, isso não ocorre, né? Então, era o trabalho em conjunto, um com o outro, sempre trabalhando ali em conjunto, né? E os recados que ele veio dar para nós foi nessas duas ocasiões que eu presenciei o mestre, 3 ocasiões que eu presenciei o mestre Sema, quando fez a leitura da coroa, mas nem deu para conversar nada, porque tinha 300 médios ali para fazer a leitura, né? Então não tinha como conversar com ele. E o próprio pai Rubens falava que o mestre Sema era difícil até falar com ele. Uma aula ele falou, eu estou sabendo aí que tem gente que está falando que o mestre Sema está conversando com eles, está dando instrução para os magos. O mestre Sema não fala nem comigo, eu tenho que marcar audiência para falar com o mestre Sema. Como é que está todo mundo falando com o mestre Sema aí? Então era complicado. Mas é um Ogum Megê, 7 espadas da lei da vida. Então você sabe como que é Ogum. Ogum é reto, né? Ogum não tem muita conversa, né? Ogum, quando ele vem em terra para dar o recado, é aquilo e acabou, é papum, né? É aquilo, acabou agora deixa eu continuar com as minhas atividades, minhas funções, né? Exatamente. Não tem achismo com E algum, não tem disse que falou, não, ou é ou não é, né? eu lembro que tem uma passagem no livro dos Guardiões que um orixá algum natural, né? Conversando com um guardião, e ele conversando, e ele pergunta ao guardião o que que ele fez na trajetória dele, né? Da vida. Aí ele, eu fiz isso, 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 aquilo, outro. Aí o Ogum fala para ele, tá, mas isso daí são coisas que você já deveria fazer. O que além disso, que era a sua obrigação, você fez? Aí ele fala assim, aí ele ia falar e Ogum, não precisa falar, já identifiquei. E você realmente tem mérito. Você realmente é merecedor de estar aqui, guardião. Falou para ele. Tá Quer vendo? dizer, então até o que a gente acha que está fazendo a lei não é nada, às vezes, comparado, né? É verdade. O que realmente a lei pede de cada um, na conduta de cada um, né? É. E me diz uma coisa, qual o papel hoje? Você entrou, né, pela necessidade, pela dor, digamos assim, como a maioria de nós entra, né, na religião e na magia. Mas hoje, Carla, hoje, qual o papel que a magia divina tem na sua vida hoje? Hoje, continua sendo o mesmo papel de um caminho evolutivo para mim, um caminho de transformação íntima, um caminho onde eu consigo trabalhar em mim, me transformar, olhar. Tem muita coisa ainda para transformar, para trabalhar em mim. A magia divina, para mim, é tudo na minha vida. Eu falo que é um amor tremendo que eu tenho pela magia divina e assim, eu fico muito brava quando eu vejo as pessoas querendo alterar as coisas na magia divina, porque eu falo que não é para alterar, pô, a magia não veio para você, se veio para o pai Rubens, para de alterar isso aí, né? Aí... porque ela funciona dessa forma, da forma simples, como foi trazido para nós, né? Então, ela tem, para mim, a magia divina é minha vida, entendeu? É o meu caminho evolutivo, é minha oportunidade de servir a Deus como instrumento, de me tornar um pouquinho melhor, de sair desse plano aqui um pouquinho melhor do que quando eu cheguei, né? Estou aí subindo tentando subir os meus degrauzinhos, tentando não cair neles, tentando subir neles, e a magia ajuda muito nisso tudo, né? Então, eu tenho muito amor pela magia. Eu falo para os meus alunos que se um dia vocês ouvirem eu falar que a magia divina não serve, eu mereço ir para o sétimo inferno, entendeu? Se ele existir. Porque tudo eu uso a magia divina. Eu tive uma cura na perna.
eu tinha uma insuficiência venosa profunda na perna que eu desenvolvi com o Covid. Eu tive o Covid e desenvolvi essa insuficiência venosa profunda. E aí o médico falou, não tem o que fazer, minha perna doía muito. E eu, ó, trabalhando na magia, irmãos magos fazendo para mim, porque às vezes chegava no ponto de doer que eu não conseguia dar aula, e meus alunos mandavam magia para mim. Quando eu fiz o exame novamente, cadê? Sumiu. Não tenho mais. Curou. Aí o vascular falou para mim, o que você fez? Eu falei, se eu falar, o senhor não vai acreditar. Ele falou, claro que eu vou, eu estou com o exame na mão. O que você fez? Eu falei, eu trabalho com magia divina, trabalho com a espiritualidade, com a magia divina, trabalhei em cima desse problema e curei. Então, quer dizer, não tem uma palavra só que defina para mim as magias divinas hoje, né? Elas continuam sendo para mim um caminho evolutivo, um caminho de transformação, um caminho de cura do espírito para a matéria, né? E é isso. É amor pela magia, não tem como, tudo eu corro na magia. Né? E o que é ser maga iniciadora para você? Ser maga iniciadora para mim, assim, foi eu quando meu mestre de magia falou na magia do fogo, ele falou: você vai ser maga iniciadora, mas não vai ser agora. Então isso veio no meu mental, não é que ele ficou do meu lado falando comigo, tá? Veio no meu mental, você vai ser maga iniciadora, mas não vai ser agora. Tá? Então, tanto que eu fui começar da minha primeira turma, eu já tinha 21 graus de magia. Comecei em 2011, a minha primeira turma no Rio de Janeiro com a magia dos gênios. Fui convidada por um mago de lá para dar o curso, né? Então, foi meu primeiro grau, o primeiro grau que eu dei. Então, foi uma experiência fantástica ali, como maga iniciadora, com aquela oportunidade de você levar adiante para mais pessoas tudo aquilo que você aprendeu, que você usa no dia a dia, que você se auxilia, consegue auxiliar o seu semelhante e ainda tem a oportunidade de ensinar pessoas. Então, eu falo assim, de passar adiante, né? Passar esse ensinamento, esse conhecimento, ser o instrumento da espiritualidade para que eles consigam iniciar aí muitas pessoas nesses graus de magias. Então, para mim, é fantástico aí poder fazer isso, esse trabalho assim, espiritual de poder passar adiante algo que eu sei que funciona, que eu sei que é ótimo, que eu sei que é divino, entendeu? E não tem preço isso, não tem preço. Você passar algo, eu vejo aí às vezes, desculpa até estar falando aqui, mas eu vejo aí tanto mago cobrando horrores aí para passar a magia e ainda não passa tudo que tem que passar para as pessoas, esconde conhecimento, e não é por aí, entendeu? Até o pai mesmo falava para nós, se vier algum irmão que não pode pagar, dê o curso de graça, porque ele está precisando daquele curso. Eu faço isso direto, a pessoa não está podendo pagar, vem fazer aí, irmão, você tem os 50 da matrícula? Tem? Então me dá os 50 da matrícula, faz o curso e vamos embora. Porque às vezes a pessoa está precisando daquele grau para a vida dela caminhar, para ela sofrer as transformações íntimas e conseguir as benesses de Deus. As benesses de Deus estão aí para todos nós, mas às vezes a gente não consegue alcançar. A gente está tão negativo, que quanto mais você reza, mais assombração aparece. Mas as pessoas não entendem que é por causa da vibração que você está. Aí começa a ficar falando mal de Deus, se virar as costas para Deus. Deus nunca vira as costas para nós, né? Ele está sempre ali com a gente, nos apoiando, nos amparando, a gente que vira as costas para ele. Mas às vezes você está tão negativo que você reza, é onda vibratória, uma onda vibratória diferente da outra, não se chocam. Então, eu estou numa vibração baixa, eu rezo para Deus, bate e volta, bate e volta. Eu preciso de alguém de fora. Ou da magia. A magia ali é o meu espaço, onde eu vou trabalhar, é o neutro, é o campo neutro que Deus precisa para irradiar o poder dele e trabalhar no meu benefício. Ou eu preciso de um mago para ativar, trabalhar no meu benefício. Ou a pessoa vai na benzedeira. Por que eu vou na benzedeira e resolveu? Porque a benzedeira está de fora. Ela está pedindo para Deus que aquela plantinha ali te limpe, te purifique, te cure. Aí ela começa o teu benzimento. Então, ela consegue te atingir mesmo que ela esteja negativa.
porque ela é neutra no teu problema. Ela não é neutra no problema dela. Então, poder ensinar tudo isso, poder passar tudo isso que eu aprendi com o pai Rubens, nossa, é maravilhoso, maravilhoso. E acompanhar a evolução dos alunos, né? A cada turma, Exatamente, a cada grau, né? É bem exatamente. bacana, né? Você A gente se acompanha. realiza nisso, É, né? Na evolução de cada um. é que nem eu E vejo às ver isso vezes. tudo se multiplicando, né? O povo fala, você tem que superar o seu mestre, né? Você a gente não está numa disputa de superar mestre, entendeu? Não é uma disputa, eu estou aqui disputando com o meu mestre Rubens e vou tentar superar o meu mestre. Não, meu filho, eu tenho que superar a mim mesma. Se eu não consigo superar a mim mesma, eu não vou superar nada. A gente está aqui para isso, para superar nós mesmos, né? É aquilo que eu falei, é outro padeiro, vai ser diferente, não vou ser igual a ele, não vai. O modo dele ensinar era único, ele era único, uma pessoa única, né? Eu sou uma pessoa única, você é uma pessoa única, cada um de nós vai ter uma maneira de passar e de ensinar, né? E não é uma disputa. Eu tenho que superar a mim mesma, não o meu mestre. O meu mestre, eu não estou afim de ficar correndo atrás para superar ele, eu quero superar a mim mesma, né? Eu tenho minhas coisas para correr atrás, né? Eu, a gente tem que ser E grato é aos nossos interessante, mestres, né? Tem que ser é grato e interessante você respeitar. colocar isso, que a gente tem que levar isso para a vida, né? É Sim, sempre ter o outro como referência, mas não querer ser o outro, porque eu nunca vou ser. É o que sim, você falou, nós somos seres individuais. E temos mistérios individuais, porque Deus nos criou cada um diferente. sim, Então é melhor trabalhar em si, transformar si e servir, ser mais um a servir. é Então, se a gente quer chegar ao nível do outro, é ao nível de servir igual, né? Mas não ser igual. Servir igualmente a Deus e à criação, né? E aos outros, né? verdade. Já é tanta. A gente vive num mundo onde a gente vê tanta coisa ruim, né? Então, fazer diferença, fazer algo bom, né? Não é? Pela gente, para a gente poder fazer. Pela gente, para poder fazer pelo outro. Né? É Claro. isso. Mesmo na Umbanda, ele falava isso para nós. Ó, o que eu estou passando para vocês dentro da Umbanda, como sacerdote, estou dando aqui o curso de sacerdote, estou ensinando um monte de coisa, mas quando chegar na casa de vocês, os seus guias vão acrescentar coisas aí. Porque tem um guardião aí, tem uma força aí. Então, o pessoal confundiu muito isso, achava que o Pai Rubens vamos abrir curso de desenvolvimento, depois largam as pessoas. Ah, agora vai procurar a tua casa. Não era assim. No Pai Rubens era algo contínuo. Você entrava no desenvolvimento, depois você ia trabalhar como Cambone, depois você ia trabalhar com seu guia e os filhos que tinham missão de abrir casa faziam o sacerdócio com ele. Porque o sacerdócio é um grau de responsabilidade também, né? E a Umbanda tem os seus fundamentos. Então, é o que ele falava, vocês podem estudar tudo que vocês quiserem estudar. Quer estudar o hinduísmo? Vai estudar. Mas não misture com a Umbanda, porque a Umbanda tem fundamento próprio. Né? Então, imagina uma pessoa chega na sua casa, a gente já coloca as imagens dos santos católicos para que a pessoa tenha uma identificação um pouco melhor ali, consiga se concentrar um pouco mais, né? Porque já está acostumado a ver o Mestre Jesus ali. Né? Então, você ter uma imagem de Mestre Jesus ajuda até a pessoa a desenvolver a fé dela, a se ligar de uma forma mais fácil com o orixá. Né? Mas aí você vai misturar outros conceitos, outros preceitos, que, por exemplo, trazer coisas do candomblé para a Umbanda, se fosse para trazer coisas do candomblé para a Umbanda, não se formaria Umbanda. Para que ter Umbanda? Então, criou-se uma nova religião onde algumas coisas não tinham espaço dentro do candomblé nem dentro do espiritismo. Então, a Umbanda se fundamentou aqui na Terra para isso. Né? Então, ele pedia, não misturem as coisas. A pessoa entra na sua casa, tem lá Shiva, Ganesha, Lakshmi, Umbanda, tudo junto, ela vai achar que é o quê? O que reza aqui? Umbanda ou o quê? Entendeu? Então, nesse ponto, ele também era firme com a gente. Né? Ele pedia isso, não misturem as coisas. Não misturem. Umbanda é Umbanda. Umbanda tem os fundamentos dela. Seus guias vão trazer coisas para vocês. Lógico que vai abrir o campo para vocês, vai
Então, não é uma maneira de, eu vou seguir só o que o pai Rubens deixou e vou engessar isso. Não, não é engessar isso. Mas é você seguir aqueles fundamentos e o seu guia vai complementar dentro de tudo aquilo que você aprendeu. É que nem meu guia fala para mim, você não pediu para aprender algo que fosse Umbanda? Nós te demos. Com alguém sério, com alguém que fazia a Umbanda, nós te levamos a esse alguém. Agora, você vai querer misturar a coisa aqui? Então, para que você foi lá estudar? Entende? Não tem um sentido, né? A mesma coisa na magia. Você está trabalhando com magia, você não mistura as coisas, meu filho. Magia é magia. Vou incorporar meu guia aqui para falar com a pessoa. Pode parar, mago. Mago não incorpora. Mago trabalha ele tem que focar. E a prática faz com que o seu mental fique mais forte também. Às vezes a gente vê aluno perguntando, por que o fulano foi mais rápido do que o ciclano? Porque o fulano pratica. Mestra, mas quando você ativa a magia é diferente, hein? É lógico que é diferente, eu pratico. O meu mental está forte. Então, a gente vai fortalecendo isso na prática, né? E não mistura as coisas. Quando eu estou trabalhando com magia, é com magia. Quando eu estou trabalhando com banda, é com banda. Quando eu estou trabalhando com terapia, que é a minha profissão, é terapia. Aí eu posso invocar Ganesha, Lakshmi, Shiva, porque eu trabalho com a terapia indiana. Então, a gente não pode ficar misturando as coisas, senão nó na cabeça das pessoas, né? Existem várias religiões, eu vejo dessa forma, vários caminhos, né? A magia é mais um desses caminhos que Deus colocou na Terra, porque Ele sabia que nós somos diferentes. Ele sabe que cada um de nós é único. Então, Ele criou várias formas da gente se religar com Ele. Se os povo das religiões entendessem isso, ia parar essas guerras e essas brigas, que a minha religião é melhor, o meu Deus, o seu Deus. Não tem isso, filho, tem um Deus só, para com essa bobeira. O que existe são caminhos, né? Para a gente se O religar sagrado a do ele. outro também é o meu sagrado, né? Se as Não é? pessoas entendessem por esse lado. O É? meu sagrado, ele está na igreja, ele está no terreiro, ele está na natureza, ele está em toda parte, porque ele é único. É um criador que está em tudo. Nada está fora dele, tudo está dentro dele. Então, era simples, é tão simples e as pessoas complicam, né? Verdade. Eu penso assim, a gente é que complica. É. É que nem a magia. Você fala para as pessoas magia, esse nome, as pessoas se assustam, porque elas só sabem da magia negativa. Mas, gente, existe a magia positiva. Tudo na vida tem o positivo e o negativo, né? Nós aprendemos a magia divina porque ela é uma magia teúrgica. A magia teúrgica é o quê? Onde você invoca Deus e os poderes de Deus para atuar no benefício da pessoa. Então, não é a vontade do mago que vai prevalecer. Eu posso dar a ordem mágica que eu quiser ali, mas se Deus e os tronos acharem que não tem que fazer, ele não vai fazer. Eu não mando em Deus e nos tronos. Eu obedeço Deus e os tronos, é diferente, né? Então, às vezes, as pessoas têm um preconceito danado quando você fala magia. Elas já ficam com medo, porque só tem esse conhecimento do negativo da magia, né? E não é por aí. Em tudo está Deus e os seus tronos. Às vezes você fala da Umbanda, as pessoas viram a cara. Você fala de espírito, as pessoas viram a boca. Não acredito em espírito. Tudo bem, é o direito seu não acreditar, mas que eles existem, existem, né? Já é comprovado até Isso pela aí. ciência que existe alma. A alma é o quê? O espírito. A ciência comprovou que existe alma. Então, existe espírito, né? Você pode não querer ser daquela religião, não seguir aquilo, mas respeite o outro, né? O respeito é tudo, né? E que mensagem você tem para quem despertou aí no íntimo dela, da pessoa, o desejo de se tornar mago do fogo e adentrar no conhecimento, no universo da magia divina? Que conselho você daria? Que recomendação você daria? Tá, vamos lá. Eu daria assim, eu posso estar falando assim, conselho, se fosse bom, a gente não dava, né? Mas vamos lá, vamos dar uma recomendação aí, ó. Quem despertou o interesse de entrar na magia divina, venha com o coração aberto, venha querendo aprender.
você não vai estar, você vai estar aprendendo sobre Deus, sobre os tronos de Deus. A magia divina é para todo mundo, independente de religião. E eu tenho provas disso, porque nós víamos lá o pessoal da Universal fazendo magia, o Pai Rubens, de domingo, magia das cruzes, eles estavam lá fazendo. Depois eles abriram a cruz sagrada lá, na Universal, para as pessoas passarem embaixo. Mas tinha 4 pessoas lá da Universal fazendo, porque é para todas as religiões. Então, venha com o seu coração aberto, venha para aprender mesmo, venha com vontade de servir a Deus, nem que seja para si mesmo, tá? A magia não te obriga a atender outras pessoas, a magia não te obriga a ser mago iniciador. Mago iniciador vai ser quem tiver o chamado da espiritualidade, o mago que vai atender os outros, se sentir no coração que quer atender outras pessoas, vai atender, mas você pode fazer a magia para uso próprio, para sua casa, para os seus familiares, né? Então, quem tiver de coração aberto para a magia divina, para aprender aí tudo aquilo que não tem o conhecimento. Não adianta a gente falar que tem, porque não tem. Esse conhecimento é novo, esse conhecimento veio do alto para baixo, ninguém nunca tinha falado sobre determinadas coisas que a gente aprende ali, né? Então, venha com o coração bem aberto ali, para você poder usufruir de tudo isso daí que é divino e maravilhoso. É isso. Isso aí, pessoal. Olha quanto conhecimento em uma hora. Veja aí. Olha quanta coisa a gente aprende em uma hora com Carla. Né? E que eu aprendi com o pai, né? Aprendi com ele e tô passando para vocês aqui, ó. Carla, tem muita coisa para a gente conversar em mais lives, viu? Nossa. Tô vendo que isso daí vai render, viu? Tem muita live aí para a gente estar conversando sobre magia divina. Tem mais magos que se interessaram também, viu? E tá participando. A gente Olha pode que estar. massa. Tem magos até que estavam com o pai Rubens desde o começo ali, que estão interessados aí em participar da live. Aí a gente pode estar conversando e participar junto. Porque, sim, a gente faz. Né? Ele começou em 95. Eu cheguei lá em 2005. Então, de 95 até 2005, teve gente que teve mais aprendizado ali ainda, né? Do que eu, né? Eles pegaram ali o começo de tudo, né? Mas é o que eu falo, não interessa se você chegou no começo, se chegou no final. O que interessa é se você vai respeitar tudo aquilo que foi trazido, se você vai estar ali cumprindo os juramentos que você fez. É isso que importa para os tronos, a sua transformação íntima, o seu conhecimento. Se você for o primeiro a chegar ou o último a chegar, não importa. O que importa, o que vai valer e o que valia até é isso, é você cumprir, né? Os juramentos que foram feitos, tudo que o pai Rubens passou dentro daquela entrevista que ele deixou, todos os ensinamentos que ele colocou lá, e tudo que o mestre Seiman deixou também dentro daquela transcrição, que nós fizemos uma transcrição, depois eu te mando, daquele áudio do mestre Seiman coroando a Miriam. Então, ali tem muita coisa que o mestre Seiman pede e que deve ser cumprido por todos nós, né, que estamos aí levando adiante a magia divina. E você tem alguma divulgação de algum curso que você queira colocar para a gente? Olha, Está abrindo turma nova? Como é que tá? Aqui no meu espaço, você fala? Eu Sim. abri turma nova da magia divina das 7 esferas sagradas. Então, eu estou com uma turma segundas-feiras, das 19h30 às 21h30, e é uma turma no sábado, das 11 até às 13 horas. Aí, se alguém se interessar pela magia das esferas, só vem com a gente. E vou abrir de terça... em São Paulo. Vou abrir de terça-feira também a magia das 7 pedras sagradas, no dia 6 de setembro, das 19 às 20 horas, às 21, desculpa, das 19 às 21. Aí, aqui em São Paulo, na Ana Rosa, se alguém se interessar, estiver aqui em São Paulo, estamos aí. Eu vou aproveitar e já divulgar aqui, gente, que a gente vai
Flecha vai estar abrindo a turma das Sete Chamas Sagradas. Aí, ó, você que está aí na live, que ouviu o chamado, né? E ouviu as recomendações aí, essa depoimento aí, essa experiência, né, que Carlinha trouxe para a gente aí com tanto amor, né? Maravilha. Sentir o chamado tocar no seu coração. A gente vai estar abrindo a turma das Sete Chamas Sagradas com a maga iniciadora Mãe Luciana, viu? Sábado, aos sábados de 13 às 15 horas, começa no dia 10 de setembro. Então, tem tempo aí de você se programar para poder estar fazendo, viu? Verdade. Então, fica a dica aí. E, Carlinha, agradeço a esse relato aí, esse, esse banho de conhecimento que você trouxe aí pra gente aí. Eu que agradeço. Muito bacana. Nossa, maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. E todos nós aí, né, que estamos participando aí, eu tô vendo aí o comentário do pessoal aí, agradecendo aí essa vivência sua, né, essa experiência de vida, né, Sim, que sim. você teve, seu relato de vida. E que venham outras lives, né, que a proposta, a minha ideia era estar sempre colocando as pessoas que conviveram com o mestre Rubens, né, na magia divina. A gente está Certo. trazendo para que aqui a gente pouco conhecimento tem. Entendi. A gente tem muito em relação a de que um mago iniciador transmite nas turmas e o outro transmite. Então, assim, você pegar na fonte, né, esse conhecimento é muito importante até para revitalizar isso, esse Sim. movimento na magia divina, né? Esses conhecimentos da origem, resgatar essa origem para a gente, né? Para que Maravilha. não tenha o que você fala, ruídos a nível de conhecimento, né? Eu acho muito bacana isso e que venham outras lives, viu? Já depois a gente Obrigada. já marca uma segunda live aí, de repente a gente pode botar você e mais alguém, né, mais um outro mago iniciador, para a gente poder fazer esse bate-volta de relatos, né? Para Legal, enriquecer legal. mais ainda. Maravilha. Nossa, gratidão a você, viu? Eu que agradeço. Gratidão, muita gratidão mesmo. E pessoal que tá aí, ó, não perca o curso, não, que é de sábado, não fica com preguiça, não, porque eu ia no sábado lá de manhã e saía só à noite. Porque eu fazia, depois que eu aprendi Aí, que ó, tá podia fazer vendo? mais um grau, eu fazia um grau de manhã, das 10 às 11 no sábado, depois eu fazia o outro grau das 6 às 8 e depois eu fazia o sacerdócio das 8 às 10. Então eu ficava o sábado lá. Não pense que você está perdendo seu sábado, não. Você está ganhando. Você vai estar ganhando muita coisa, muito aprendizado, muita coisa na sua vida. E um recado que o pai deu para nós, eu vou deixar aí para vocês para finalizar, turma, que ele falava assim para nós: nunca percam a evolução de vocês por causa de ninguém. De ninguém. Se as pessoas não querem estar aí estudando, aprendendo, fazendo, problema das pessoas. Nós temos a evolução em conjunto, onde todo mundo, né, tem que estar aqui para evoluir junto, mas nós temos a nossa evolução individual. Então não percam a evolução de vocês por causa de nada nem de ninguém. Vá em busca daquilo, desses caminhos que vão te ajudar na sua evolução. Então, sem preguiça aí no sábado, vai lá e faz a sua aula, né, com a irmã, qualquer irmã que vai dar aula. A mãe Luciana, é A a mãe, dirigente da casa, a que é a maga maravilha. iniciadora, a mãe Luciana. A mãe Luciana, vão lá fazer com ela e começar aí a subir os degrauzinhos da evolução, que vocês vão ver que é maravilhoso. E é isso. É isso, é isso aí, pessoal. Olha, estivemos aí nesse bate-papo aí com Carla Real, maga iniciadora de São Paulo. Qual é o nome do seu você tem, é um terreiro também, não é? De Umbanda? Isso, Um isso. templo de Umbanda? Tenho. Eles Qual é se o nome? chamam Instituto Cultural Pai João de Angola e Joãozinho. E o nome do Olha, terreiro é Templo de Umbanda Sagrada, Lei e Amor Divino. aí. Estivemos com Carla, do terreiro Templo de Umbanda Sagrada, Amor Divino. Lei, Amor Divino. lei e Lei amor divino. e amor divino Isso. conosco aí, né? Trazendo conhecimento da magia divina. Eu agradeço novamente, Carla, por esse relato, essa experiência de vida aí, de muito conhecimento e muito importante para nós, né? Que já somos magos e para quem está buscando esse caminho,
que é um caminho luminoso para quem se dedicar. E, e é isso, pessoal. Como diz Mãe Luciana, é só. Eu que agradeço, A viu? live vai ficar gravada. Eu vou gravar, a live vai ficar gravada para vocês. Quem quiser assistir depois com calma, viu? Agradeço a todo mundo. Um beijo grande no seu coração, Carlinha, e de Beijo todos para vocês, viu, vocês. gente? Muito obrigada, obrigada, Flecha Aruanda, pela oportunidade aí. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, Rafa. Obrigada a todos que estiveram aí com a gente até agora. Obrigada, gratidão. Um beijão a todos. Beijo para vocês.